Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui hoje a respeito de METAR da FA, que tem algumas coisas específicas diferentes em relação ao METAR da ICAO que a gente está acostumado. Então vou falar um pouquinho sobre os tipos de mensagem, algumas publicações oficiais que são referências para a leitura de METAR, área de cobertura, decodificação da parte principal do METAR e decodificação da parte das observações. A publicação oficial da FA que trata sobre isso é a C0045, está na revisão H, disponível para baixar nesse site aí. Então, lá a gente encontra tudo a respeito do METAR, como funciona, quais são os campos que tem, quais são as possibilidades, toda a decodificação. Vale a pena dar uma lida, não só, aliás, a respeito de METAR, como a respeito de todos os produtos meteorológicos da FAA. É uma publicação bastante completa, vale a pena ler. Então, falando um pouquinho de METAR, nós temos duas mensagens basicamente, lembrando que o METAR é uma mensagem de observação meteorológica, né? Então não tem nenhum tipo de previsão incluída no METAR, simplesmente é uma observação do tempo presente no momento que a mensagem é confeccionada. Ela pode ser feita por uma pessoa ou pode ser feita por uma máquina, por uma estação meteorológica automática, bastante comum, inclusive no ambiente da FAA. E daí derivam dois tipos de mensagem. O METAR, que é uma observação regular, feita de hora em hora. Em geral, nos Estados Unidos, o METAR ele é publicado aos 53 minutos de cada hora. Ou o SPECE, que é uma mensagem não programada, né, gerada toda vez que há uma mudança significativa do tempo antes da hora da geração do próximo METAR. Então, quais são as condições que podem gerar uma espécie? São diversas. Lá na AC0045 tem essa tabela que tem todos os critérios para geração de uma espécie. Tá? Então, não é algo que dá para decorar ou dá para saber, mas consta lá na tabela. Quem tiver curiosidade de ver ou precisar saber, ou tiver pergunta em voo de cheque, alguma coisa assim, está lá todas as condições ou eventos que podem acontecer que disparam a produção de uma espécie, tá bom? Próxima coisa que eu queria falar é a área de cobertura de um METAR, também é uma pergunta típica de voo de cheque oral. Então, o METAR ele cobre, a observação cobre uma área de 5 milhas terrestres ao redor do aeroporto. Então, tudo que acontece nessa área de 5 milhas é descrito no METAR. As nuvens que estão lá, se tem precipitação, qualquer tempo presente, tudo que acontece ali em volta está descrito no METAR. Se for algum fenômeno que acontece em uma distância entre 5 e 10 milhas, aparece como VC, que é um descritivo de vizinhança, né? Então, na área do aeroporto de 5 milhas não tem descritivo algum. Entre 5 e 10 milhas aparece o descritivo de Vicente, que é entre 5 e 10 milhas. E se for alguma coisa que está acontecendo além de 10 milhas, aparece o descritivo distant, que significa distante do aeroporto. Tá certo? Então, decodificando o METAR, rapidamente, a parte principal não tem maiores segredos, é bem comum com o METAR ICAO. Então aparece aqui o descritivo METAR ou espécie, dependendo do tipo da mensagem, o indicativo do aeroporto, em 4 letras código ICAO, o grupo data hora da observação, então é o dia do mês, horas e minutos, seguido da letra Z de hora UTC. Depois vem o grupo do vento, então o vento e a rajada se tiver. A visibilidade no METAR FAA aparece em milhas terrestres. Depois aparece tempo presente, se for o caso, que nesse METAR aqui não tem, a gente vai ver em seguida. Aí aparece o grupo descritivo de nuvens, temperatura e ponto de orvalho em graus Celsius e a pressão, né, QNH, em polegadas de mercúrio. Tá bom? Podem aparecer também aqui, entre a data hora e o vento, a palavra alto, que significa um reporte totalmente automático gerado por uma estação meteorológica, sem interferência de nenhuma pessoa.
ou pode aparecer o descritivo correct, que significa que aquela mensagem ela foi gerada e depois ela foi corrigida e republicada. Tá bom? É comum de se encontrar principalmente o automático nas mensagens geradas no FA. O grupo do vento, então, direção e intensidade do vento. A intensidade ela pode eventualmente ter até 3 dígitos se o vento estiver acima de 99. E se for um vento acima de 6 nós de intensidade e a direção for variável, depois do grupo do vento aparece aqui a variação de direção. Lembrando que a direção do vento no METAR é em grau verdadeiro, né? Referente ao norte verdadeiro e não ao norte magnético. Se tiver rajada, aparece aqui o gust e qual é a rajada. Se o vento estiver variando com uma intensidade menor do que 6 nós, a direção aparece como variável. E se o vento estiver menor do que 3 nós, ele aparece como vento calmo. A visibilidade, então, aparece em milhas terrestres e pode aparecer em fração, 1 milha, meia milha, 1 milha e meia, 3/4 de milha e assim sucessivamente. Tá certo? RVR, né, alcance visual da pista, pode aparecer depois da visibilidade. Então, primeiro o formato, primeiro aparece a letra R de RVR, depois o descritivo da pista, nesse caso aqui 17 da esquerda, e depois aparece o alcance visual da pista em pés. Tá? Então ele pode ser de uma maneira simples, como está aqui, 2.600 pés de RVR, ou ele pode ser assim, variando entre 600 e 1.000 pés. Se ele estiver abaixo do mínimo que o sensor é capaz de medir, ele aparece com a letra M na frente. Então, ou seja, está abaixo de 600, mas não dá para saber quanto, porque a estação só mede até 600. Ou se ele estiver excedendo o máximo que a estação é capaz de medir, aparece a letra P. Nesse caso aqui, P6000 significa que está além de 6.000 pés, mas a estação também não tem a capacidade de medir acima de 6.000 pés. Ok? Depois vem, então, o grupo de tempo presente. Tem uma tabela lá na AC0045 com todas as possibilidades de tempo presente. E esse tempo presente ele se divide em duas partes. A parte principal, que está aqui do lado direito, que é o fenômeno em si. Então, se tem precipitação, todos os tipos de precipitação. Se o céu está obscurecido por alguma coisa que não seja precipitação, aparece aqui. E outros tipos de fenômeno aparecem aqui. E aqui na frente tem os qualificadores que modificam o tempo presente. Né? Então pode ter o sinal de menos, pode não ter sinal nenhum, que significa menos significa leve, sem sinal nenhum significa que o fenômeno é moderado, e o sinal de mais significa heavy, então chuva forte, esse tipo de coisa. VC, que a gente já viu, significa na vizinhança, entre 5 e 10 milhas terrestres. E aqui tem outros descritores que também modificam o fenômeno, que é parcial, banco, para nevoeiro, baixo, soprado, pancada no caso de chuva, trovoada, congelante, etc. Tá bom? Tudo isso tem lá também uma tabelinha na AC que explica pra gente. Um código interessante que aparece às vezes no METAR FA é o fenômeno UP, que significa Unknown Precipitation, ou precipitação desconhecida. Alguma coisa está precipitando, mas a estação não tem condições de informar o que é. Se é água, neve, chuva, alguma coisa assim. Tá? Então pode aparecer esse fenômeno de precipitação desconhecida no METAR. Depois aparecem os grupos de nuvem, né? As condições do céu, em centenas de pés. Então, a quantidade de nuvem em oitavos e a altura da base da nuvem acima do nível do solo em centenas de pés. Então, a primeira coisa que pode aparecer é visibilidade vertical. Visibilidade vertical significa que não é possível definir o teto, como nessa figura aqui. A visibilidade está comprometida por algum motivo e não há como saber quanto está o teto em si,
que a visibilidade vertical está de 500 pés. Então, nesse caso, vai aparecer o grupo VV e a visibilidade vertical em centenas de pés. Se o teto tiver bem definido, né, com possibilidade de ser indicado, aí sim vai aparecer a quantidade de nuvens. Então, fill 1 a 2 oitavos, esparso de 3 a 4 oitavos, broken de 5 a 7 oitavos, overcast 8 oitavos. Lembrando que broken e overcast, né, acima de 5 oitavos, configura teto. Né? Menos de 5 oitavos não é teto, 5 oitavos ou mais, a definição de teto aparece. SKC para Sky Clear, quando não tem camada de nuvem, ou Clear, que é utilizado por estações automáticas quando não existem nuvens abaixo de 12 mil pés. Tá? Se a nuvem for do tipo Cumulonimbus ou Tower Cumulus, isso vai aparecer depois da altura da base, como está no exemplo aqui em cima. Okay? E podem aparecer diversos grupos de nuvem no mesmo metal. Então pode ter uma camada a 500 pés, outra camada a 1000 pés, outra camada a 2000 pés, e assim sucessivamente, até que todas as nuvens sejam descritas. Depois vem a temperatura e ponto de orvalho em graus Celsius, igual no metardecal. Se a temperatura for negativa, aparece a letra M de minus na frente do número e a pressão QNH em polegadas de mercúrio com a letra A de altimeter ao invés da letra Q de QNH, que é o que a gente está acostumado a ver. Tá bom? Isso encerra então o grupo principal, vamos chamar assim, do METAR. E depois vem a parte mais interessante do METAR FA, que são os remarks. Tá? Muitas informações aparecem no remarks. É um pouco mais complicado de ler, porque tem muita coisa diferente e possível nesse grupo de informação. Então a gente vai dar uma olhadinha nisso aqui para ver o que temos. Então, por exemplo, esse remark aqui pode vir em um METAR. Né? Eu abreviei aqui a parte principal porque a gente já viu, e depois tem tudo isso daqui para a gente entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa, A02 significa uma estação automática que tem um discriminador de precipitação. Ela é capaz de identificar qual é o tipo de precipitação que está caindo. Se for A01, não tem essa possibilidade, não tem essa característica da estação. Peak wind significa quando o vento está variando em intensidade, a estação registra a hora e quanto é o vento, né, que no pico. Então o vento máximo que foi registrado, nesse caso aqui, por exemplo, é 200 graus, 32 nós aos 25 minutos da hora. O wind shift significa a hora e minuto que o vento mudou, pode ter mudado a direção, pode ter mudado a intensidade. Visibilidade, quando tem variação de visibilidade entre setores, então pode aparecer, por exemplo, um setor, ou pode aparecer um local, como aqui nesse caso pista 11, então visibilidade de 3/4 de milha na pista 11, que é diferente da visibilidade que está aparecendo lá na parte principal do METAR, né, no corpo do METAR. Depois tem início e final da precipitação. Então pode aparecer, por exemplo, RAB, ou SNB, ou TSB, que significa precipitação começou. Então, por exemplo, se aparecer RAB 07, Rain Began ao 07, significa que a chuva começou a cair aos 7 minutos daquela hora. Pode aparecer também End, então é o final da precipitação. Então, Rain End aos 3:0. Então, se esses dois grupos, por exemplo, aparecerem no mesmo METAR, significa que começou a chover aos 07, parou a chuva aos 30 e no momento da confecção do METAR não está chovendo. Tá? Ou se aparecer somente o começo, significa que começou a chover e não parou mais. Ou se aparecer somente o final, significa que vinha chovendo e parou de chover naquele momento.
tá bom? Depois pode aparecer o grupo 6G, que é teto variável. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, teto variável entre 1.300 e 1.700 pés, ou teto de 1.300 pés na pista 11, tá? O teto está diferente em algum lugar do aeroporto, em alguma área observada. Esse grupo aqui significa Pressure Falling Rapid, significa que a pressão está caindo rapidamente, ou a pressão está aumentando rapidamente. Tá? É uma observação a respeito da pressão atmosférica, uma variação brusca de pressão sendo observada ao longo do tempo. SLP, Sea Level Pressure, em décimos de HPA. Tá? Então aqui já não é mais polegada de mercúrio de HPA. Então, por exemplo, nesse caso aqui, Sea Level Pressure 125 significa pressão de 1012,5. Tá? O 10 está suprimido, aparece somente os dois últimos dígitos e o décimo aqui para indicar a pressão. A letra P significa a quantidade de precipitação que caiu na última hora em centésimos de polegada. Então, por exemplo, P0003 significa que choveu ou nevou, seja lá como for, 0,03 polegada durante a última hora. Tá bom? É um indicativo de quanta água, quanta neve ou quanto alguma coisa você pode esperar na superfície em função daquela precipitação que está ocorrendo. Depois aparece então o grupo da temperatura e ponto de orvalho, precedido da letra T, indicado em décimo de grau Celsius. Então, nesse caso aqui, por exemplo, temperatura de 6,4 com ponto de orvalho 3,6. O primeiro dígito significa se a temperatura é positiva ou negativa. Se for um 0, a temperatura é positiva. Se for 1, a temperatura é negativa. Nesse outro exemplo aqui, temperatura de menos 3,2, está aqui o número 1, e ponto de orvalho de menos 5,5, está aqui o número 1 também. E se lá no final da mensagem aparecer um símbolo dólar, esse símbolo é gerado pela estação automática, indicando que tem algum problema na estação, que ela precisa de manutenção. Tá? Então é um indicativo para as pessoas que tem que ir lá dar uma olhada na estação e ver o que está havendo. Pode aparecer informação de raio, né? Lightning. Então o Lightning ele pode aparecer overhead, que é sobre o aeroporto, Vicente, que é entre 5 e 10 milhas, distant, que é mais do que 10 milhas. Pode aparecer o setor, então setor eco, setor norte, ou pode aparecer all quadrants, que significa que tem em todos os setores, e pode aparecer a informação de moving, né, que aquilo está se movendo, aquele fenômeno está se movendo para um determinado setor, nesse caso aqui Nordeste. E pode aparecer também qual é o tipo de raio, né, qual é o tipo de lightning, que pode ser cloud to ground, significa que está caindo raio das nuvens para o solo. In cloud, significa aqueles raios embutidos na nuvem. Cloud de uma nuvem para outra. Ou cloud air, que não são raios que não chegam no solo. Tá? E tem também a frequência, que pode ser ocasional, menos de 1 flash por minuto, frequente de 1 a 6 flashes por minuto, ou contínuos, mais do que 6 flashes por minuto. Então tudo isso pode vir descrito aqui no grupo de Lightning. Depois, e finalmente, podem aparecer alguns grupos numéricos, como esses que estão em destaque aqui nessa mensagem, que cada um significa uma coisa. Tá? Então, e o significado varia em função do primeiro dígito do grupo. Tá? Então, os grupos que começam com 6 são grupos que indicam total de precipitação nas últimas 3 horas ou nas últimas 6 horas, em centésimo de polegada. Grupo que começa com 7 significa precipitação nas últimas 24 horas. Grupo que começa com 98 significa duração da luz do sol em minutos. Grupo que começa com 1, temperatura máxima.
Grupo que começa com 2, temperatura mínima. Grupo que começa com 4, temperatura máxima e mínima das últimas 24 horas. Grupo que começa com 5, tendência da pressão nas últimas 3 horas em décimos de HPA. Tá? E para isso tem uma tabelinha que após o primeiro dígito que indica, né, o número 5 que indica que é um grupo de tendência de pressão, aparece um segundo dígito que tem um significado que está aqui nessa tabela. Então pode ser subindo, depois descendo, cada um significa uma coisa. E depois os 3 últimos dígitos significam quanto que está variando em décimo de HPA. Tá bom? Tem uma outra publicação bastante interessante, não é uma publicação da FAA, mas está disponível nesse site aqui, que fala sobre observação meteorológica e METAR especificamente. Foi a única publicação onde eu consegui encontrar o significado desses grupos numéricos. É um negócio que eu pesquisei bastante, durante muito tempo eu procurei saber o que isso significava e finalmente eu consegui achar nessa publicação aqui. Tá bom, pessoal? Então quem quiser saber um pouquinho mais sobre METAR, dá uma olhada nessas publicações aí. E é isso por hoje. Obrigado.